Que bênção. Agora, irmãos, tem um versículo na Bíblia que a maioria dos cristãos o conhece, que é Isaías, capítulo 55, o versículo de número 6. Eu vou pedir ao pessoal para projetar, já aí, conforme o que eu passei para vocês, o nosso assunto hoje é: precisamos buscar o Senhor, porque o tempo acabou. Então, eu queria que fosse projetado aí este versículo de Isaías 55, 6, conforme eu passei para os irmãos. Projetado aí, André? Beleza. Os irmãos que nos acompanham virtualmente, os nossos cumprimentos, desejo que Deus os abençoe também. Olha só, busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto está perto. Vamos falar juntos? Busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto está perto. O tempo acabou. Os profissionais da área da psique, psicanalista, psicólogo, psiquiatra também, eles, quando estão atendendo um paciente, tem um período aí de 45 a 50 minutos, e aí, venceu o prazo, eles dizem: seu tempo acabou. Aí, só voltando semana que vem, ou no próximo encontro. Agora, pela evidência dos acontecimentos que estamos testemunhando, nós estamos chegando à conclusão que o tempo está acabando, o tempo acabou. Por isso que esse versículo diz que a gente deve buscar o Senhor enquanto se pode achar. Eu estava pensando, e sempre eu me lembro do 11 de setembro, lá nos Estados Unidos. Também aqui na barreira de Brumadinho, de Mariana. Aquelas pessoas saíram de manhã, foram para o seu trabalho. Muitas delas com sonhos imensos, sem que soubessem que aquele seria o último dia de vida delas. Quantos sonhos não foram interrompidos ali, naquele dia? Quanto planejamento não estava sendo feito por muitos ali? E eles não sabiam que o tempo deles tinha acabado. Lá nos Estados Unidos, no 11 de setembro, um total de mais ou menos 3.000 pessoas, foram 2.700 ali, mas com as demais que foram afetadas, cerca de 3.000 pessoas. Era o último dia delas. O tempo havia acabado. E muitos de nós também, tantas vezes nos levantamos pela manhã, sem termos a consciência de que o nosso tempo acabou. Eu conversei com uma pessoa recentemente, uma senhora, e ela estava compartilhando que o esposo dela, uma pessoa muito ativa, um dia foi ao banco com ela, um movimento, uma atividade bancária comum, e ele não conseguia concluir aquela atividade bancária. Ele começou a ter tipo de um aneurisma, um AVC, e dali ela não teve mais consciência. As pessoas conversavam com ela e o tempo dela havia acabado. Estava viva, mas a oportunidade de compreender alguma coisa, de fazer alguma coisa através da sua coordenação motora, da sua mente,
aquilo tinha sido interrompido. Não quero com isso assustar ninguém, mas apenas chamar cada um de nós à reflexão sobre as oportunidades que Deus nos dá. O tempo de buscarmos ao Senhor, é o que está dizendo aí. Gente, não estamos sendo convidados para algo ruim. Não tem convite mais precioso, mais abençoador do que aquele de buscar o Senhor. E por que que nós precisamos buscar ao Senhor? Em primeiro lugar, não sabemos o que acontecerá amanhã. Olha o que Tiago, capítulo 4, versículo 13 diz. Agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos 1 ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Verso 14, Tiago 4, 14. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Assim é a nossa vida, é como uma neblina. Esta semana, se Deus permitir, estarei completando 44 anos de ministério pastoral. Parece muito para quem está começando agora, né, Davi? Mas eu falei para o Davi o seguinte, que se ele tiver fé do tamanho de um grão de abacate, ele chega lá. Entendeu? Não é um grão de mostarda, é um grão de abacate, um caroço de abacate. Para dizer que a vida ministerial realmente é um desafio. Mas sabe qual é a bênção? Que realmente não depende de nós. Depende da misericórdia de Deus de nos conduzir. São 44 anos de ministério pastoral, mais 4 como seminarista, 48. Ainda bem que eu só tenho 50 anos de idade, né? 48 anos, parece muito. Mas olha, irmãos, em relação a 200 anos atrás, isso não é nada. Em relação às pessoas que estavam vivas no primeiro século da história do cristianismo, já se foram mais de 1.900 anos, mais de 19 séculos. Na verdade, 20, que já estamos no 21. E se nós retroagirmos mais ainda no tempo, as pessoas que foram mortas no dilúvio, imaginem os 100 anos daquelas pessoas, os 500, 600 anos, até algumas que viveram 969 anos, como foi o caso de Matusalém. Isso não é nada, se comparado ao tempo em que elas estão no inferno, aquelas que se perderam. Aquelas que estão no céu, maravilha! Agora imaginem as pessoas que já estão no inferno há 3.000 anos. O que foi a vida dessas pessoas? O que é a vida de uma pessoa que hoje vive 100, 120, 130, que conseguisse viver 150 anos, parece assim, algo extraordinário. Não é nada daí a mais 50 anos. Daqui a 150 anos, nenhum de nós estará aqui. Nenhum. Agora, o mundo já está nos seus 8 bilhões de habitantes.
daqui a 150 anos, esses 8 bilhões de habitantes já terão todos morrido. Do que adiantaram os 100 anos, 120, alguns hoje que estão tendo uma longevidade mais acentuada, do que adiantou isso? Porque as pessoas não refletem sobre a brevidade da vida, que ainda que alguém viva muitos anos e seja considerado como uma pessoa que teve uma longevidade apreciável, admirável, a expectativa de vida está melhorando cada vez mais. Mas o que é isso em relação a 200 anos, 300 anos, 1 milênio? E Tiago fala, mas olha, a sua vida é como uma neblina passageira. Então nós precisamos buscar ao Senhor, porque nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Nós não temos garantia. Em segundo lugar, precisamos buscar ao Senhor, porque haverá um tempo que não poderemos mais achá-lo, é o que diz o versículo aí que nós lemos, de Isaías 55:6. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto está perto. Um senhor, na minha cidade, lá na Bahia, foi à igreja no domingo, e aí, ao ser feito o apelo, ele achou que ainda tinha muito tempo, e não sabia que aquela seria a última semana dele. Naquela mesma semana, ele morreu. Perdeu a oportunidade. Diferente de um outro senhor, que ele estava nos últimos dias de vida dele. Eu e o pastor Arlécio, nós éramos membros da mesma igreja, fomos visitar aquele senhor, muito interessante. Nós fomos de bicicleta e no meio rural, estrada, aquele caminhãozinho de areia que tem no meio rural, com a bicicleta fazendo assim. Nunca me esqueci, eu e ele. E chegamos o homem estava nas últimas. E ele abriu o coração dele e entregou a vida dele para Jesus. Fomos em uma outra casa, o Senhor, nas mesmas condições, ele fez a mesma coisa, entregou a vida para Jesus. E o testemunho dos familiares, de que o aspecto dele, o humor dele, a esperança dele, tudo isso mudou, por causa da decisão que ele tomou. Esse ainda teve oportunidade, mas não são todos que têm esta oportunidade. Não são todos que ainda podem achar, como o caso que eu contei desse senhor, que teve tipo um AVC, e já não conseguia mais entender. Estava vivo, mas não conseguia tomar uma decisão na sua vida para aceitar Jesus. As oportunidades que se passam. E a Bíblia diz que virão tempos, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão ou sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Irão do norte até o sul, do leste até o oeste, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Isso está em Amós, capítulo 8, a partir do versículo 11, depois vocês leiam em casa. Haverá um tempo em que as pessoas desejarão ouvir a palavra de Deus. No dia que a igreja de Jesus Cristo for arrebatada, no dia que o Senhor chamar a sua igreja, e que as pessoas ficarem para trás, e não forem arrebatadas, e elas vão correr para a igreja, mas a igreja já terá sido arrebatada, só terá o templo. Tentarão ler a Bíblia, mas não fará mais sentido para elas, porque o Espírito Santo terá sido retirado junto com a igreja. Não haverá mais tempo de conversão, não haverá mais tempo de arrependimento. E aí,
a recomendação do Senhor, enquanto se pode achar, porque haverá um tempo em que ele não mais poderá ser achado. Mesmo que busque, mesmo que você queira. Na parábola das 10 virgens, Jesus conta essa parábola dizendo que 5 daquelas virgens entraram com o esposo para as bodas. Mas as outras que foram buscar azeite de última hora, quiseram se preparar de última hora, que quando elas voltaram, a porta já estava fechada. Olha, são tantas advertências da palavra de Deus. E em terceiro lugar, nós precisamos buscar o Senhor, porque é tolice pensar somente nas coisas para esta vida, se preparar apenas para esta vida. Em Lucas capítulo 12, versículo 20, mas Deus lhe disse: seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí, quem ficará com tudo o que você guardou? Você já parou para pensar nisso? A gente faz tanta questão das coisas que a gente tem. Mas pense aí. Imagine que você vai morrer hoje. Você já pensou que suas roupas, seus sapatos, se você tiver algum outro bem, se tiver carro, se tiver casa, se tiver dinheiro no banco, isso não vai fazer nenhum efeito, não vai surtir nada, nenhum efeito para a sua eternidade. Vai ficar aí mesmo. Essa história aqui é de um homem que ele falou assim: olha, eu vou progredir na vida. E diz que ele comprou uma fazenda muito grande e aumentou ainda mais os depósitos dele na fazenda, e colheu muito, e armazenou bastante, e depois ele disse: olha, consegui. Eu agora vou ficar tranquilo, vou dizer à minha alma: alma, come, bebe e folga. E Deus diz: olha, seu tolo, essa noite você vai ser chamado. Que adiantou todo o seu esforço se você não se preparou para a eternidade? O texto lá diz: esta noite te pedirão a tua alma. Aqui nesse texto na Bíblia, na linguagem de hoje, diz: essa noite você vai morrer. Em quarto e último lugar, precisamos buscar o Senhor, porque o tempo acabou. O tempo é hoje. Olha, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Escutem o que Deus diz. Escutem o que Deus diz. Chegou o dia da salvação. Escutem. Este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de você ser salvo. Hoje é o dia de ser salvo. Em Hebreus, capítulo 3, versos 7 e 8, são 2 versículos muito conhecidos pelos cristãos de um modo geral. Uma outra versão: por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não sejam teimosos, não endureçam o coração. Não sejam teimosos, como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra ele, contra o Espírito Santo, no dia em que eles o puseram à prova no deserto. Você sabe o que aconteceu com essas pessoas? Deus deu a oportunidade delas entrarem na terra prometida e elas não quiseram. Ficaram rodeando o monte por 40 anos.
ficaram dando voltas. Há muitas pessoas dando volta neste mundo, andando em círculo. Não saem do lugar espiritualmente, não tomam uma decisão. E assim elas vão perdendo as oportunidades. E diz a palavra de Deus que todas aquelas pessoas morreram, não entraram na terra prometida, porque deixaram passar a oportunidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, a gente precisa se consertar com Deus. Precisa dedicar mais tempo para a oração, para a consagração da vida da gente. A palavra de Deus diz: seguir a paz e a santificação. Diz, portanto, nós também, que temos uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço. Isso é Hebreus capítulo 12, versículo 1, mas lá no versículo 12 vai dizer: portanto, torne a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, os joelhos trôpegos, fazei vereda direita para os vossos pés, para o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Isso é o versículo 13. E no versículo 14 vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quero convidar os irmãos para ver quais áreas da sua vida precisam ser santificadas, consagradas ao Senhor, dedicadas ao reino de Deus, porque o tempo está próximo, o Senhor está voltando. O que nós vamos esperar mais acontecer para a gente entender isso, para a gente se preparar? Lembrando-nos, irmãos, de que a recomendação do versículo é: enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar. Que, meu irmão, minha irmã, na sua vida, qual decisão você precisa tomar? Isso é muito pessoal, cada um sabe de si e sabe quais áreas da vida precisam ser consagradas ao Senhor, quais decisões precisa tomar como servo de Deus. Não deixar o preparo para a última hora. Hoje pela manhã falamos sobre a questão da prioridade do reino, que quando o reino de Deus está em primeiro lugar, todas as demais coisas são valorizadas. Quando o reino de Deus está em outro lugar, em último lugar, as demais coisas não valem nada. E aí a gente precisa ver em que a gente está mantendo o foco da gente, qual é o nosso foco. Eu gostaria de orar agora, irmãos, com todos os irmãos, e gostaria de saber se entre as pessoas aqui presentes, tem alguma pessoa que sentiu no seu coração o desejo de buscar o Senhor hoje de um modo especial. Esse modo especial, por exemplo, você quer entregar sua vida para Jesus. Você quer fazer parte do povo de Deus. Você quer ser um crente. Quer participar da igreja de Jesus. Você pode nunca ter feito sua decisão, ou você pode já ter feito sua decisão e não ter se firmado. Você pode ter sido excluído, afastado da igreja, e você quer voltar, você quer buscar o Senhor, e você gostaria que eu orasse em seu favor nesse instante, nesta decisão que você está tomando. Por isso eu peço que, se houver aqui alguém que está com esse desejo no seu coração, que levante a sua mão, porque eu gostaria de orar por você. Se tem aqui alguém que quer entregar sua vida para Jesus, ou esteve afastado da igreja, quer voltar, levante a sua mão, ou quer se reconciliar com Cristo, com a igreja. Tem alguma pessoa aqui assim? Eu gostaria de orar em seu favor. Tem algum irmão que você é membro da igreja, mas você reconhece que você precisa consagrar mais sua vida ao Senhor, e você gostaria de dizer: pastor, ora por mim, eu quero melhorar minha vida espiritual, eu quero consagrar minha vida ao Senhor. Há aqui algum irmão que está com esse desejo no seu coração e quer que o pastor ore em seu favor? Levante a sua mão, se houver.
Amém. Mais algum irmão ou irmã? Amém. Amém. Mais alguém? Vamos todos ficar em pé, irmãos, e vamos orar então. Ó Deus, nosso Pai, Tu conheces o coração de cada pessoa que aqui está nesta noite. Tu conheces, Senhor Deus, o coração desses irmãos que levantaram a mão e sentem o desejo de consagrar mais suas vidas ao Senhor, de se dedicar ao Senhor, de buscar mais ao Senhor. Ó Deus, sonda o seu coração e ajuda-os, Senhor, nesse desejo. Tu conheces, Senhor Deus, o que falta e como eles podem ser ajudados, Senhor. Por isso eu quero entregá-los ao Senhor nesta noite, interceder por suas vidas. De igual forma, Senhor, por toda esta igreja, por um despertamento nessa igreja, Senhor, por um avivamento espiritual, para que o Teu povo realmente consagre suas vidas ao Senhor e se prepare para a volta de Cristo. Eu os entrego ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém.